Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo na Epístola de João. Estamos estudando as Epístolas de João e estamos especialmente na primeira Epístola de João. E nós vamos continuar o nosso estudo bíblico sobre esse panorama bíblico que estamos dando aqui nessas revistas. Essas epístolas, melhor dizendo, estou confundindo com a revista de escola dominical, né? Mas agora, vamos ao versículo 12 de 1 João 2. 1 João capítulo 2, versículo 11, tá bom? Diz o seguinte: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pelo nome de quem? De Cristo. E não pelo nome de outra pessoa, obviamente, né? Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu vou dividir também em duas partes esse texto aqui, para que a gente possa ter vídeos mais curtos, tá bom? Primeiro, vamos pegar do versículo 12 até o versículo 14 só. Nós vamos ver que João, melhor dizendo, está falando para os pais, né? Pais e filhos, né? Ele começa dizendo: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. A palavra filhinhos, ele está se referindo aos crentes, aos irmãos, é carinhoso. João era humilde e carinhoso quando ele falava com os outros crentes. Ele não era uma pessoa soberba, arrogante, que dizia que ele era super poderoso, que tinha autoridade, isso e aquilo, como fazem alguns pastores até. Não, João era carinhoso. Ele chamava de filhinhos, uma coisa carinhosa, uma forma carinhosa de falar. Isso implica que a igreja é como se fosse uma família e não como se fosse uma empresa. Algumas pessoas até pensam que a igreja é uma empresa, né? Querem dar até essa ideia: a igreja é uma empresa. Não, a igreja não é empresa. A igreja é como se fosse uma família, mas uma família espiritual de crentes que se reúnem para adorar a Deus e aprender da sua palavra. Isso que é uma verdadeira igreja. Se torna um lugar de hierarquia desmedida, deixa de ser uma igreja verdadeira, tá bom? Então tomemos cuidado com isso. João, ele usa o termo filhinhos, é carinhoso, ele quer chamar a atenção das pessoas. E ele começa, dentre esses filhinhos, nós temos os pais, os jovens, os filhos, as famílias, né? Dentro da igreja, que é uma família espiritual, existem outras famílias. Diversas famílias estão ali. E ele começa a falar pelos representantes dessa família. Vejamos. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Ou seja, João está escrevendo aos pais daqueles jovens que estavam na igreja também, daquelas famílias, porque eles conheciam a Cristo desde o princípio, né? Já conheciam antes. O princípio aqui não é o princípio que sempre conheceram, né? Mas que conheciam antes dos seus filhos conhecer, talvez. Parece que é isso que quer dizer, entendeu? Conheciam antes de seus filhos conhecerem. E depois ele diz: jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Ou seja, os jovens para quem João estava escrevendo eram jovens que ouviram os seus pais, deram ouvidos ao conselho de seu pai bíblico, verdadeiro, e venceram o maligno por causa disso. Jovens fortes, valorosos, que serviam a palavra de Deus e com isso venceram o maligno. Hoje temos pessoas que estão sendo vencidas pelo maligno simplesmente porque não ouvem a vontade de Deus. Precisamos mudar essa situação, porque não é isso que Deus quer de nós. Ele ainda continua aqui: eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai.
né? Interessante que os pais já conheciam a verdade desde o princípio, né? Aquele que conhecia o Pai desde o princípio. E João diz que eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai, porque esses filhos também se converteram. O que significa isso? É interessante a gente pensar nisso, né? Às vezes a gente pensa que estamos com nossos filhos na igreja, isso é suficiente. Não é não. Seu filho também tem que se converter. Seu filho não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Cada um precisa ter sua experiência de conversão. Assim como esses pais conheceram o Evangelho e ensinaram aos seus filhos, e esses filhos obedeceram aos seus pais e fizeram as coisas que os pais ensinaram, que estavam na Bíblia, e com isso venceram o mundo, esses filhos também se converteram e aceitaram a Jesus. Certo? Tinha uma música antiga que era mais ou menos assim: você é filho de crente, mas não é filho de Deus. Você nasceu no Evangelho, porém não se converteu. Alguma coisa assim, né? Então ele diz que tem muita gente que nasceu na igreja, é filho de crente, mas não é filho de Deus. Não se converteu. Esse texto ele diz claramente isso, essa música antiga, né? Uma música evangélica antiga. De que adianta você ser filho de crente e não ser filho de Deus? Não adianta nada, né? Ou muito pouca coisa. Talvez melhore sua vida social, você tem uma vida moral melhor, mas não é só de moral que vive o homem. O homem precisa também de salvação, e a salvação só através da conversão a Jesus Cristo. O texto ainda continua dizendo: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é Deus do princípio, e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Aqui ele faz um paralelismo com o versículo anterior, né? O versículo 14, ele parece muito com o versículo 13, ou seja, João está fazendo isso por quê? Para repetir simplesmente porque não tinha espaço? Não, ele está reforçando a ideia. Está reforçando a ideia. Essa ideia tão importante que ele repete 2 vezes para que ninguém deixe de prestar atenção nela. Ou seja, os pais devem conhecer a Cristo e ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. E ao mesmo tempo esses filhos devem obedecer o que seus pais ensinam sobre a palavra de Deus. E ainda, não basta só isso, os filhos precisam se converter. Eu quero deixar um apelo para você hoje, vou terminar esse vídeo perguntando: você tem orado pela conversão de seus filhos? Você tem se preocupado com a conversão de seus filhos? Ou você simplesmente está feliz porque seus filhos vão à igreja e só isso? É assim? Não caia nessa, não faça isso. Ore pela conversão de seus filhos. Convide eles a aceitarem a Jesus como Salvador. Não deixe as coisas simplesmente correrem. Não basta apenas estar socialmente na igreja, é necessário estar espiritualmente no corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe.